a súmula 372 do STJ. Essa súmula dizia que não era possível impor multa em caso de descumprimento para a exibição de documento ou coisa. Essa súmula 372 do STJ está revogada. Ela dizia assim, não cabia astrente para a exibição de documento ou coisa. A súmula está revogada. Por quê? Porque veio o artigo 400 do CPC de 2015 e esse artigo diz assim: sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias para que o documento seja exibido. Quando o Código de 2015 entrou em vigor, a grande maioria da doutrina diz assim: a súmula 372 do STJ está revogado. Agora o juiz pode impor qualquer medida coercitiva para forçar o adversário ou o terceiro a exibir o documento ou a coisa. Pode ser busca e apreensão, pode ser multa, pode ser qualquer medida coercitiva. Não obstante a clareza do artigo 400, essa questão foi levada para o STJ. Por quê? Porque havia quem entendesse que não é possível multa coercitiva, astrente, para forçar o adversário ou o terceiro a exibir o documento ou coisa em juízo. Essa questão foi para o STJ. O STJ avocou isso como um recurso repetitivo, como um tema para ser analisado pelo STJ. É o recurso repetitivo que recai sobre o tema número 1000. Essa questão estava lá no STJ até recentemente. Se cabia ou não cabia multa cominatória para a exibição de documento ou coisa, seja na ação principal, seja através de uma probatória autônoma. E estava lá no STJ para esperar o julgamento do STJ. A última vez que eu dei uma aula sobre esse tema, o STJ ainda não tinha analisado essa questão de forma definitiva. E isso foi feito recentemente. Recentemente foi publicado pelo STJ o tema de número 1000. Para ser mais específico, isso foi publicado no dia 1º de julho, agora, de 2021. Tem um pouquinho mais de um mês, 40 dias. 40 dias que isso foi decidido pelo STJ. E como que o STJ decidiu essa questão? Decidiu da seguinte maneira: tema número 1000 está aqui no mapa mental, depois você vai ter acesso a isso. Olha o que diz a conclusão, né? Olha o que diz a tese jurídica. A tese é a seguinte: desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após a tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar a sua exibição sob pena de multa, com base no artigo 400, parágrafo único do CPC. Está decidido de forma vinculativa. É possível impor multa para o adversário ou o terceiro que, intimado a exibir o documento ou a coisa, não exibe. E isso é possível mediante alguns requisitos que estão aqui implicitamente no tema de número 1000 do STJ. Quais são esses requisitos? Essa imposição de multa, ela pode decorrer tanto da exibição de documento ou coisa incidental contra o adversário, como contra o terceiro, seja através de uma ação probatória autônoma, ou seja através dessas vias quando a ação já está ajuizada. Se aplica a todas elas. Mas, para isso, tem alguns requisitos. Primeiro requisito: tem que ficar consignado, no caso concreto, que existe uma provável relação jurídica entre as partes. Mais que isso, tem que ficar determinado pelo juiz que o documento existe. Porque o réu, o adversário, né, ele pode justificar que o documento não está com ele, o documento não
existe. O juiz tem que julgar no sentido de que o documento existe. Foi provado que o documento existe. Então, tem que ter a relação jurídica, o documento tem que existir. Terceiro requisito, tem que ter contraditório, ou seja, tem que dar a oportunidade para que o adversário ou o terceiro apresente a sua defesa, manifeste sobre o pedido de exibição de documento ou coisa. E o quarto requisito, a multa, ela é complementar, ela é subsidiária. Primeiro, coloca-se a medida coercitiva da busca e apreensão. Primeiro é a busca e apreensão, ou qualquer outra medida coercitiva. Só depois de esgotadas as medidas coercitivas da busca e apreensão e de outras, é que se impõe a multa. A multa é supletiva, é subsidiária. Não pode ser a primeira medida a ser aplicada. Ela tem que ser a última, a subsidiária. Aí sim é possível. Mas ainda há uma outra restrição. Esse pedido deve ter sido julgado pelo juiz sobre o rito do CPC de 2015 e nas relações jurídicas privadas. Esse julgamento não se estende contra o poder público, só nas demandas entre entes privados, pessoa física ou jurídica. Ok? Nessas circunstâncias é possível a imposição da multa, tema número 1000 do STJ. Esse tema decorre de 2 recursos especiais, um de Minas Gerais, outro de São Paulo, se alguém tiver interesse em anotar aí, o do estado de... Deixa eu ver qual que é esse aqui que eu tô perdido. O do estado de São Paulo é o RESP 1.777.553. 1.777.553. E o outro do estado de Minas Gerais é 1.763.462. 1.763.462. Ambos foram julgados pelo ministro Paulo de Tarso Sanseverino pela segunda sessão do STJ, e esse julgado foi publicado no dia 1º de julho de 2021. O de São Paulo é 1.777.553, como o juizado colocou aqui, e o de Minas é 1.763.462